A Viúva Negra recebeu boas críticas por ajustar a fórmula do universo cômico da Marvel e ser diferente o suficiente para ser interessante. Dito isto, A Viúva Negra ainda é um filme de ação e, portanto, como a maioria dos filmes do MCU, tem muitos efeitos de medo. 2467 tomada para ser exato. Scanline VFX, Mammal Studios SVFX, Trickster, Cinezite, Domínio Digital. Em um digital e industrial Light and Magic também uniram forças. Apesar do Covid, atrasos, ações judiciais e controvérsias sobre bônus fazem da Viúva Negra outro sucesso de bilheteria do universo Marvel. O trabalho do ETA foi principalmente a fuga do Gulag e a casa de Melina, a queda do helicóptero e os porcos. A diretora deu a eles um enorme livro no cheio de fotos, descrições e texturas para dar uma ideia do visual que ela estava procurando. O Gulag foi criado a partir de varreduras lidar e fotogrametria capturadas no set e placas de ambiente real filmadas na Noruega para a cena da avalanche. Eles pesquisaram imagens de avalanches reais. E então identificou e dividiu as coisas que fazem uma avalanche em várias partes. Primeiro foi uma camada de base em Aldini, uma simulação de borda com gavinhas de neve instada. Em seguida, havia um elemento volumétrico altamente detalhado em camadas no topo usando sinapse e, em seguida, uma camada de detalhes mais finos em cima disso, mais uma vez usando sinapse. Quando se tratava de renderização, eles tinham que evitar que parecesse apenas fumaça. Eles fizeram isso colocando o máximo de dispersão de luz possível. E como a neve é altamente reflexiva, eles também adicionaram um efeito de sombreamento prismático que deu origem às partículas. Leve toque de cor. Assim como quando a luz pega um floco de neve da maneira certa, o Éter também teve que fazer um trabalho de CG bastante estranho na casa de Melina. Mesmo usando 4 porcos reais no set, eles ainda tiveram que fazer um porco CG. Os porcos treinados podiam se sentar e cair, mas ainda estavam muito nervosos e com a respiração irregular demais para vender a cena. Então o Éter fez um dublê digital CG ou dublê PAIG CG para tornar a cena crível. Além disso, o verdadeiro porco não comia picles, mas gostava muito do McDonald's. Batatas fritas tão mais úmidas acabaram substituindo uma batata frita por um picles do mar na postagem. O trabalho da Digital Domains centrou-se principalmente na criação e destruição da Sala Vermelha. Trabalhando em estreita colaboração com os artistas da Marvel e fazendo referência ao livro mudo do diretor, o Fling Red Room e todo o ambiente ao seu redor foram criados digitalmente. A estética que a Marvel procurava era prática e industrial com toques da arquitetura brutalista da era soviética. A Digital Domain sabia desde o início que não precisava apenas construir a Sala Vermelha, mas também destruí-la. 2. Isso significava que, ao construí-lo, eles também precisavam coreografar como seria destruído para que soubessem exatamente onde precisavam ter geometria destrutível fechada. Para a parte da queda livre da sequência, uma combinação de técnicas foi usada. Eles usaram algumas imagens reais como unidade de paraquedismo da qual poderiam roubar os movimentos da câmera e dublês digitais foram criados para o pouso forçado. Para as tomadas de close-up, os atores foram montados em um braço robótico na frente de uma tela azul e para as tomadas de médio alcance que precisavam mostrar a física realista, foi usado um túnel de vento de paraquedismo virtual. A equipe de efeitos visuais teve que coreografar os destroços que caíam, mapeando onde as peças estavam em relação aos personagens e garantindo que as peças maiores aparecessem na tomada. Uma arquitetura reconhecível da estrutura da Sala Vermelha para ajudar na continuidade da sequência. Cinezite teve que produzir uma tomada de efeito bastante perturbadora para quando Alexei quebra o braço de um preso em uma queda de braço. Eles criaram uma mão e um antebraço CG e fizeram uma reprojeção 2D para mesclar a ação ao vivo com o CG Lead. Como os atores estavam tão próximos uns dos outros, há uma interação de luz entre eles, e, portanto, foi necessário animar Alexei para projetar sombras de forma realista. A Cinezite teve que criar um vidro laminado CG para a cena em que Alexei colinas de guarda prisional através de uma janela. Isso era mais complicado do que criar vidro normal ou temperado, porque o vidro laminado tem uma fina folha de plástico entre 2 pedaços de vidro. Isso significa que, quando quebra, não se estilhaça em pedaços minúsculos, mas se comporta muito mais como uma folha ou pano vítreo dobrável. Outra cena em que o Cinezite trabalhou foi a cena em que Natasha e Helena estão dirigindo um BMW na rodovia à noite, mas esse BMW específico não estava realmente disponível no momento em que filmaram a fotografia principal, portanto, usando dados CAD de fotografia. E um modelo de alta resolução. Eles criaram um carro herói CG que funcionaria em fotos muito próximas.
Os atores foram filmados contra a tela azul em um carro de tamanho real com as janelas removidas para obter iluminação baseada em imagens realistas para as janelas de CG e os painéis da carroceria do carro. Paredes gigantes de LED foram usadas para projetar placas que haviam sido filmadas anteriormente em uma rodovia usando 9 câmaras vermelhas. A maioria do trabalho das linhas de varredura foi focada na sequência de luta na ponte entre o treinador e a Viúva Negra. As placas de ação ao vivo foram filmadas em Londres e o ambiente que eles queriam usar também era o Reino Unido. Mas a ponte que eles queriam usar era na verdade na Noruega, então eles fizeram meia réplica da ponte e filmaram na frente de telas azuis. A Scanline então teve que criar a segunda metade da ponte, a água abaixo da ponte e 10 km de ambiente 3D com diferentes montanhas e variantes suficientes de árvores e plantas para torná-la real, embora após a correção de cores muito disso é muito escuro para notar. Outra coisa que você pode não ter notado é que, para a fotografia principal, o carro de Natasha foi posicionado na frente primeiro, pendurado na ponte. Isso é para que eles pudessem tirar a foto dela pendurada sobre a água e saindo pela janela traseira. No entanto, quando o carro inicialmente é atingido da estrada, ele está voltado para o outro lado, então, quando está rolando, na verdade está voltado para o outro lado, com a parte traseira voltada para a lateral da ponte. Scanline teve que reanimar o carro para que ele virasse e terminasse onde estava nas placas de ação ao vivo. Por favor, dê-nos um gosto se você gosta deste vídeo. Não se esqueça, como sempre, os links para as músicas usadas neste vídeo estão na descrição do vídeo. E certifique-se de nos informar nos comentários qual filme VFX você gostaria de ver a seguir.